Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deu-lhes a água da sabedoria, tornou-se a sua força e não vacilam. Vai exaltá-los para sempre, aleluia. Eclesiástico 15, versículo 3 seguinte. Pelo batismo recebemos o dom do Espírito Santo e o perdão dos pecados. Neste tempo pascal, portanto, renovemos nossos compromissos batismais, depositando nossa fé no Cristo ressuscitado. Esse é o propósito da nossa liturgia para hoje. Deus quer nos fazer um convite a começar pelo amor. O amor quer ser correspondido. O amor nos amou por primeiro. Nós estamos na terça-feira da oitava da Páscoa, e Deus já demonstrou seu amor para conosco, amando-nos até o fim, até a morte, e dando-nos a vida no Cristo ressuscitado. Portanto, vamos nos confessar, pedir perdão no ato de contrição. É o momento de reconhecermos que erramos pela ingratidão, de não reconhecer Deus no movimento do amor. Amando-nos Deus por primeiro, Ele quer ser amado também. Portanto, vamos pedir perdão a Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos professar nossa fé a Deus, amando na pessoa do nosso irmão. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos
e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos, 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reze comigo. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Reze comigo. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Reze comigo. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Reze comigo. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 11 ao versículo 18. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos nele e exultemos. Conferir Salmo 117, versículo 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem, nos perdoe,
de todos os nossos pecados. Reflexão. Pelo batismo, portanto, nós recebemos o quê? O dom do Espírito Santo. Nós recebemos mais o quê? O perdão dos pecados. E nesse tempo pascal, justamente, nós devemos renovar nossos compromissos batismais, depositando justamente nossa fé no Cristo ressuscitado. Deus fez sua parte e espera de nós o nosso voltar-se para Ele a tempo. E a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 a 41, vai trazer justamente um fragmento introdutório e a conclusão do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. No primeiro anúncio de Pedro não vai anunciar diretamente a ressurreição, mas vai mencionar o acontecimento pascal. E já neste discurso de hoje, da leitura, Pedro fala claramente de Cristo ressuscitado, sem deixar também de afirmar que Jesus fora crucificado de forma injusta pelos judeus, de uma forma perversa. Pedro dirá com toda a coragem aos judeus: este Jesus que vós crucificastes, Deus constituiu Senhor e Cristo. Ele é Senhor, o Messias. A referência a Jesus, portanto, como Senhor, Kyrios, em grego, é a afirmação da sua divindade. É a forma de uma Bíblia grega que foi utilizada pelas primeiras comunidades cristãs, traduz o nome inefável do Deus de Israel, Kyrios, o Senhor, o Messias. A confissão de que Jesus é o Senhor é o resultado da ação, da intervenção de Deus salvífico da humanidade. Cristo, o Messias, é o ungido de Deus Pai, que há de ocupar o trono de Davi. Assim, dizer que Jesus é o Messias confirma que o crucificado ressuscitou e assume o papel portador de Deus presente na história da humanidade. No versículo 13 vai dizer: quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Foi uma atitude de humildade daqueles ouvintes. E eu devo me perguntar também: e eu? Afinal, eu já me perguntei, e eu o que devo fazer? Já fiz o que devia ter feito? Ou o que deve ser feito? Pedro vai dizer para aquela multidão que estava ouvindo, e vai dizer para nós também o que devemos fazer: convertei-vos. Pedro vai dizer que todos sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Primeiro é necessária a conversão e depois o batismo para a remissão dos nossos pecados. Portanto, a segunda introdução foi um discurso que vem ser um convite à conversão pela fonte batismal em nome de Jesus, para recebermos os dons. Aqui o batismo não é só um ato litúrgico, mas também, e mais principalmente, é a ação que devemos ter de se abrir à presença do Espírito Santo, tendo em vista aos dons que Deus quer derramar sobre a igreja, sobre cada um de nós. O batismo do qual Pedro se refere, portanto, é o batismo do Espírito Santo, onde receberemos os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, os dons do Paráclito. Pedro vai falar: a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Deus nos chama, é um convite para a conversão. E assim Pedro dava testemunho, exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. É preciso que nós tomemos também essa atitude daqueles 3.000 pessoas, aquelas 3.000 pessoas justamente que se uniram à igreja, se uniram a Pedro. Nós também devemos nos unir. E eu devo me perguntar: e eu? Tenho me afastado das pessoas corrompidas? Isso quer dizer afastar-se do mundo,
afastar-se daqueles que profanam a igreja, maldizem o Papa. Esses são os ímpios do qual se refere o Salmo 1. Não devemos nos juntar aos ímpios, mas nos juntar àqueles que justamente estão se unindo à igreja. E no Salmo responsorial, Salmo 32, nós cantamos: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Que bonito nós cantarmos, porque como de fato é reta a palavra do Senhor. Deus é amor, é direito, é justiça. Transborda em toda a terra a sua graça, que é a sua misericórdia sobre nós. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Nós vivenciamos esse tempo, é o tempo da misericórdia, é o tempo de nós olharmos para Deus, confiarmos no seu amor, esperarmos no seu amor, confiar na sua misericórdia, para da morte Ele nos libertar, porque Deus quer nos alimentar no tempo da penúria, esse tempo de dificuldade, dos quais nós vivenciamos. São os últimos tempos, são as tribulações que estão vindo uma atrás das outras. Portanto, vamos esperar confiante no Senhor, porque Ele é nosso auxílio e proteção. E se esperamos em Deus, vamos obter a resposta da nossa confiança. Ele nos dará a graça, Ele nos dará a salvação, conforme a esperança que depositamos nele. Portanto, como nós dissemos, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Deus é bom, sirvamos ao Senhor. E no Evangelho de João 20, 11 a 18, aí mais um relato da ressurreição de Jesus Cristo, quando a comunidade joanina vai destacar também Maria chorando do lado de fora do túmulo. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. E o que ela vai ver? Ela vai ver 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E os anjos vão perguntar: mulher, por que choras? Muitas vezes, os nossos problemas fecham nossos olhos de enxergar. E ela vai dizer: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus vai perguntar a Maria: mulher, por que choras? A quem procuras? É o momento desse encontro, onde a nossa fé deve nos direcionar também para esse encontro com Jesus, onde muitas vezes os nossos olhos não o reconhecem. Muitas vezes a gente, como Maria, se depara com uma situação e diante daquela situação não enxerga que o ressuscitado está ao seu lado. Às vezes são os nossos problemas, quando nós estamos diante do próprio Cristo, Ele quer nos ajudar, mas nós não o enxergamos. Após o momento do luto, é preciso levantar a cabeça, é preciso seguir adiante. Não nos deixemos nos desanimar. Maria experimentou o pesar, as dores da morte de Jesus, mas teve também o privilégio também de encontrar-se com Ele, com Jesus, o Mestre ressuscitado. Portanto, nós também, como ovelhas, precisamos reconhecer a voz do pastor. Maria reconhece que aquele homem é Jesus quando ele pronunciou o seu nome. A voz que lhe chega aos ouvidos atinge imediatamente o coração. Portanto, vamos reconhecer a voz do pastor. Ele nos chama. O Senhor vive. Ele ressuscitou. Ele nos convida à vida também. Vamos anunciá-lo. Esse relato
apresentado por João, deve nos inspirar também hoje a caminharmos, a seguirmos, a não desanimar diante dos problemas. Precisamos estar atentos à voz do Mestre. O ressuscitado nos convida a anunciar a vitória da vida sobre a morte. Portanto, nossa missão é anunciar. Ó Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas santas chagas gloriosas de seu divino Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal, e que me afasta de Ti. Apresente a sua dificuldade neste momento para Deus. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a vossa ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho. Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas do meu caminho, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família, do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo-o tocar em vosso lado aberto, o curar-te da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Apresente sua causa que tanto lhe aflige. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas, de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.